Olá, como vocês estão? Hoje, mais uma vez, eu vim aqui em obediência ao Senhor. E o que eu vou falar com vocês hoje é a respeito do entendimento de um sonho que Deus me deu em 2023. E Ele só completou o entendimento agora. Se você viu aí o título do vídeo, você já sabe do que eu vou falar. Os 3 padrões de pessoas que você precisa estar atento, para que isso não atrapalhe, atrase o seu chamado, o seu negócio, a sua vida. E eu gostaria de começar falando que o sonho, né? O sonho, quando o Senhor me deu, era eu descendo uma rua e haviam 3 cobras, né? No caminho, no trajeto. E aí tinha uma primeira cobra, era uma cobra bonita, colorida, e eu não tive tanto medo assim dela, né, no sonho. E aí eu passei por ela. Já a segunda era estranha, feia, horrível, assim, cheia de escama, cinza, eu não sei explicar direito. E aí eu fiquei com medo, e eu parei um pouquinho, mas aí depois eu continuei. Só que quando chegou na terceira, ela parou bem de frente, bem no meio, né, do meu trajeto, do meu caminho, e essa cobra era uma cobra de ferro. E aí eu falei assim, meu Deus, eu fiquei paralisada, eu fiquei, meu Deus, e agora, o que eu faço? E aí veio no meu pensamento, no sonho, né? Ah, por que eu tô parada? Por que eu tô com medo? Eu sou águia, eu como cobra. E aí eu peguei, dei uma bicada nela e deixei ela assim no ar. E aí eu acordei, né? E na época eu tive uma interpretação, só que recentemente, devido a todo o processo que eu passei com o Senhor trouxe esse entendimento, né? Que naquela época não se tratavam daquelas pessoas específicas, né? Que Ele me apontou. Mas, agora em 2026, em agosto, o Senhor me trouxe o completo entendimento daquele sonho que eu já passei por ele várias vezes e que agora, finalmente, eu entendi que não se tratavam daquelas pessoas, mas de pessoas específicas, que são perigosas para a nossa caminhada, não só com Deus, mas a nossa caminhada rumo aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, né, que podem atrapalhar, paralisar tudo isso. E é por isso que eu creio que o Senhor me trouxe aqui para compartilhar sobre essas pessoas que você tem que estar atenta, né? Que na verdade são 3 cobras. E a primeira, igual eu falei, depois lá no meu caderno eu coloquei a cobra fofa, né? Aquela cobra bonita, colorida, que parecia que eu não precisava ter medo dela. E aqui você precisa ter cuidado, porque essas cobras fofas, elas são aquelas pessoas que se fazem passar por nossas amigas, forçam uma intimidade que não tem mais na cabeça delas. Elas são nossas amigas, nós somos amigas delas, né? E que estão sempre ali, boazinhas, né? Fofinhas com a gente, né? Que até é capaz de enganar a gente se a gente for um pouco distraído e não tiver discernimento. Só que, se acontecer alguma situação, você for lançado na fogueira, ela finge que nada tá acontecendo e que não é com ela. Por quê? Porque não é uma amiga de verdade. Não é uma amizade verdadeira. E por conveniência, da mesma forma que ela era próxima a você, por conveniência, pelos favores que você faz, ou até mesmo pela sua presença, né? Ali que trazia um certo conforto espiritual para ela, ou em virtude de algum título que você possa ter, né? Que favorece ela ser vista com você. Enfim, são vários os motivos para ela querer estar perto. Só que aí, quando acontece uma situação como essa, também não é conveniente para ela se indispor com outras pessoas por sua causa. Então ela é omissa, ela não tá nem aí para o que está acontecendo com você e ela se omite. São aquelas pessoas que a gente chama de falsa, né? Tem a aparência, parece que é, mas na hora que o negócio aperta, mostra a verdade, que não é, né? E que não são confiáveis. Então, cuidado com as cobras fofas, com as boazinhas, com a falsidade. E quando é uma pessoa assim, né, que já mostra logo o que quer, é fácil a gente desapegar e a gente cortar, a gente colocar limites. Mas quando é essas boazinhas demais, é mais complicado. Mas, estando sempre debaixo da direção do Espírito Santo, aberta aos alertas que ele nos dá, a gente consegue identificar. E o segundo padrão de pessoa, de cobra, que a gente precisa estar atento, é a cobra horrível,
né? Que é essa aqui é perigosa. Que é aquela pessoa que ela é horrível, por quê? Porque embora ela quase se pareça com a fofa, de boazinha, às vezes ela deixa escapar quem ela é realmente. E é muito fácil de perceber, porque ela não consegue manter o personagem muito tempo. Ela deixa, né, escapar ali realmente o caráter, né, as intenções. E é uma pessoa que está sempre solitária, sempre sozinha. E que as pessoas preferem até não ter muito contato, já com receio que possam sofrer o bote, que possam ser picadas por ela, né? Mas que em todo o tempo, mesmo ela sendo sozinha, ela sempre tá tentando convencer convencer o outro, manipular você, para que você entre na dela, que você pense como ela, que você fique ali junto com ela, né? A gente precisa ter muito cuidado com essas também, mesmo ali que já seja perceptível, né? Porque às vezes o próprio Deus nos deixa em ambientes que tem essas cobras. A fofa, essa horrível, que ali deixa escapar quem ela realmente é. E às vezes é para você cumprir uma missão, um propósito, mas não é para você entrar em aliança, para você pensar que você tem aliança com elas, ou que você é a salvadora que vai mudar essas pessoas. Porque o único salvador é Jesus Cristo. Você não é salvador de ninguém. Mas vai ter momentos que o Senhor vai permitir você ficar perto dessas pessoas, para que elas observem alguma coisa, ou para dar oportunidade para elas aprenderem alguma coisa com você, ou, né, aprenderem como que é uma amizade de verdade, que independente, se elas não são suas amigas, o Senhor vai querer que você se comporte como se você fosse amiga, né, delas, e demonstre como seria uma amizade de verdade, mas guardando o coração, né, ser simples como a pomba, mais prudente como a serpente, porque nós estamos cercados de cobras, né, não que também a gente seja santo, né, seja a pombinha branca, né. E a terceira, que às vezes parece muito difícil de identificar, o terceiro padrão, que é essa segunda, né, é mais manipuladora, e a gente tem que ter cuidado também, estar atento. Mas o terceiro, que às vezes parece muito mais difícil da gente superar, da gente identificar, ou até mesmo, né, da gente não ser picado por ela, não ser envenenado por ela, é a cobra de ferro, né? Como eu falei pra vocês, que é a última, que parecia mais terrível, que me deixou ali paralisada no sonho, né? Por quê? Porque essa daqui é aquelas pessoas que elas geralmente são as religiosas, as santas, aquelas bem boazinhas, que fala manso e que só Deus sabe da verdade, da podridão do coração delas, né? E essas daqui são perigosas e muitas vezes pode acabar paralisando o seu chamado, sua vida, atrapalhando o seu negócio. Por quê? Porque diferente da fofa, ela não é omissa. Diferente da manipuladora, ela não deixa escapar quem ela é. Ela mantém o personagem porque ela é estratégica até o final. Até quando você menos esperar, ela ter te picado e ter conseguido paralisar você. Se você não tiver firmado na sua identidade, se você duvidar de quem você vai sim ser picado por ela e paralisado por ela, porque vai demorar um tempo para você se recuperar, entender o que aconteceu, se recuperar e voltar à sua vida normal. Por isso, esteja firmado na sua identidade e tenha cuidado com a cobra de ferro, aquelas pessoas que falam manso, que são muito boazinhas, porque ela não vai sair do personagem. Ela vai picar todo mundo à sua volta, envenenar todo mundo contra você. E se você sofrer demais com a injustiça e quiser reagir, o errado ainda vai ser você. Porque as pessoas estarão cegas com o veneno que ela soltou. Então, por isso, cuidado com a cobra de ferro, a mais dissimulada de todas e paralisante. E por isso que eu creio, né, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar essa mensagem para você, para que você se lembre hoje da sua identidade, assim como o Senhor me lembrou ali no sonho, né? Eu nem sabia, né, que águia comia cobra. E eu tô aqui para te lembrar, você não é um passarinho indefeso,
você não está sozinho, você é águia, porque se você confia no Senhor, você tem o seu coração voltado para o Senhor e você faz a sua parte esperando que a parte de Deus já está feita e vai chegar até você, seja em qual área for da sua vida, você é uma águia, né? E como diz a palavra, os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, caminham e não perdem as forças, correm e não se cansam, sobem voando como águias. Por isso, seja qual tipo de cobra for, não se esqueça da sua identidade e não tente reagir na carne do jeito que você acha certo com essas cobras, com esses 3 padrões de pessoa, porque a águia, ela bica a serpente e leva para o ar, que é onde a serpente se torna vulnerável e a águia acaba com ela. Não tente lidar com essas pessoas no seu natural. Leve elas, entregue elas ao Senhor em oração, porque também, como diz a palavra, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E se você encontrar com algum desses padrões de pessoas na sua vida, não tente resolver na carne. Entregue elas ao Senhor. E o Senhor vai te dar a estratégia, a sabedoria para colocar limite, para identificar se não é coisa da sua cabeça e para te mostrar onde está o perigo e onde está o perigo de você reagir ou se deixar paralisar por alguma dessas. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que o Senhor aumente o seu discernimento, você consiga identificar esses padrões na sua vida e você saiba como agir. Que o doce Espírito Santo te convença aquilo dessa mensagem que você pode aplicar na sua vida a partir de hoje e que ele te mostre como fazer isso e ele te encoraje, te renove suas forças, sua energia para que você faça isso, porque você não tem que ceder, que se deixar paralisar por se deixar envenenar a sua alma por causa de alguma desses padrões de pessoas, porque ao longo da nossa vida, em todas as áreas, no trabalho, nos estudos, nos negócios, a gente vai se deparar com esse tipo de pessoa. E é importante que a gente guarde o nosso coração com humildade no Senhor, para que a gente possa estar atento aos alertas que Ele nos dá. Então que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu, e nós possamos guardar o nosso coração no Senhor, que é o nosso alto refúgio, socorro bem presente na angústia. Um beijo e até o próximo vídeo, irmãos.